Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast, aqui com o meu co-host Ricardo Castilho e sempre com convidados especiais apresentados pelo Castilho. Quem nós recebemos hoje? Renato, hoje vai ser incrível o nosso bate-papo. Nós temos aqui a honra de receber Edson Boaventura, que é um dos mais influentes ufólogos do Brasil, um tema muito debatido. E nós vamos saber um pouquinho hoje o que é a ufologia, né? Da onde vem as histórias, um pouco dessa área tão mística ou pouco divulgada, né? Edson, muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, viu, Renato, viu, Ricardo? E hoje, com certeza, o papo vai ser de outro mundo, né? Vamos ver se a gente, como o tempo é curto, é aquela coisa, vamos tentar aí abordar o máximo do assunto, porque a ufologia é um negócio que, atualmente, ela está bem em pauta, né? Principalmente por conta da questão aí do Trump ter pedido a liberação dos documentos. Então, a gente está em vias de acontecer algo, né, dentro da ufologia que vai ser muito bom, porque vai acabar moralizando todo esse estudo. Então, podemos, para começar, Renato, o que é a ufologia? A gente sabe que ela não pertence à ciência, né? A gente sabe que tem várias ciências hoje catalogadas em faculdade, cursos. Ufologia não é um curso. O que é ufologia para quem está nos vendo agora? Ufologia é uma paraciência que depende de outras ciências para ser melhor compreendida. Hoje, por exemplo, o ufólogo ele é reconhecido no Ministério do Emprego e Trabalho como profissão. Tem até o código lá, tem um código já. Olha aí. Então, assim, isso é algo até incrível, porque nenhum outro país tem o reconhecimento da profissão ufólogo. Né? E o que o ufólogo faz? Coleta os dados, vai em campo, faz vigília e também é um nato denunciante do acobertamento desse assunto. Porque os militares, governos, ao longo de décadas, né, a era moderna dos discos voadores já está aí com 78 anos, né, completou 78 anos. Então, esse acobertamento vem desde 1947. E fazer um formato pinga-fogo hoje, né, Castilho? Vamos lá. Vou interromper o Edson pra caramba aqui hoje. Não, né? é porque o Edson tem muita riqueza de detalhes e das histórias, então é bom a gente... Então vamos, já interrompendo, perguntar para o Edson aqui. Edson, você falou discos voadores, né? UFO, Unidentified Flying Object, UFO. Né? UFO, que aqui no Brasil ficou, né, disco voador, enfim, temos vários casos. Mas por que você se interessou por esse assunto? Foi depois de um avistamento em 1981 que eu vi uma nave-mãe, uma nave grande, isso em Guarujá, no litoral de São Paulo. Era uma nave que hoje a gente sabe que seria uma nave-mãe. Ela não tinha barulho nenhum, foi passando e foi em direção a Santos, né, de Guarujá a Santos, e ela desovou, soltou por baixo dela 16 objetos menores, esferoides, que pulsavam e eram da cor vermelha. Esse objeto maior era alaranjado. A partir daí eu comecei a me interessar para tentar entender o que era aquilo que eu tinha visto. Muita gente viu isso? Muitas pessoas, né? Na época eu estava com meu irmão, com a minha mãe, e quando nós chegamos na porta de casa, né, avistando aquele fenômeno durante um tempo, havia os vizinhos também ali no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, que também estavam olhando para cima, apontando, e depois saiu nos jornais. Isso que eu ia perguntar, saiu nos jornais, né? Saiu nos jornais. Então, a partir de 81 eu comecei a investigar. Em 85 eu fundei o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, com metodologia científica para investigar os casos inicialmente do litoral paulista. Foram mais de 500, 600 casos pesquisados de vários graus de contato. Então, tá certo eu dizer que o ufólogo ele tem mais contato com esses fenômenos do que as pessoas normais ou não interessadas? Não necessariamente, né? O fato é você estar no lugar certo na hora certa. Né? Então, o ufólogo, ele às vezes acaba vendo mais coisa porque ele sabe as áreas de incidência ufológica, né? Aquelas hotspots chamados, então vai para lá, faz vigília, né? Acampa à noite para ver se vê alguma coisa e acaba às vezes dando sorte e gravando o fenômeno. Isso aconteceu comigo agora, dia 6 de março
de 2026, eu estava no Rio de Janeiro, na Ponta Negra, voltando pela segunda vez. Na primeira vez a gente filmou algo, e lá, novamente, os equipamentos científicos que nós levamos, detetor de campo eletromagnético e outras coisas, detectaram uma anomalia estranha, que a gente aparentemente não estava vendo. Poderia ser um OSNI, um objeto submarino não identificado, já que a Ponta Negra é uma praia ali, né? Perto de Saquarema, de Maricá, lá no Rio de Janeiro. E, de repente, por volta das 1h15, a gente viu um objeto avermelhado sobre o mar, sobrevoando. Depois ele se transformou em 2 bolas vermelhas. Tudo isso está filmado. E depois que ele sumiu, esse objeto voador não identificado, a gente, olhando para trás, onde tinha um morro não muito alto, um outro objeto branco também apareceu e também foi filmado. É sempre muito distante. Não muito distante. Esse que estava em cima do morro estava próximo. E a gente olhou no flight radar para ver se era alguma aeronave, alguma coisa, mas não havia nada naquele momento. Tanto é que no dia 15 de março eu olhei novamente no flight radar para ver se entrou alguma coisa lá diferente, mas nada. Então existem equipamentos científicos que podem detectar. Detectar. Que equipamentos são esses? Campo de detecção de campo eletromagnético. Né? Então, se tiver um objeto a 3 quilômetros, ele capta o campo. Só que como chegou no pico máximo... Eu lembrei agora daqueles caça-fantasmas, né? Que também tem os equipamentos para... Tem. Edson, por que o Guarujá? Mas é só esse... Tem outros equipamentos ou só esse equipamento de... Não, tem vários. Tem, por exemplo, quando tem um pouso de um objeto voador não identificado, geralmente a gente leva um contador Geiger, porque pode ser que tenha radiação. Então você faz a medição antes de correr o risco de se contaminar com radiação. A propósito, você está paramentado assim, olha o colete dele. O que você tem nesse colete aí? Geralmente a gente leva vários equipamentos. Tem bússola aqui. Tem um eletromagnético? Tem lanterna. Agora, nesse momento, não. Ele é pequeno? Ele é desse tamanho assim, é uma caixinha. Vamos ver o que você tem aí. Não, tem lanterna só. A lanterna eu não tirei daqui. Então tem a lanterna, tem bússola. Você sempre anda com esses equipamentos? Você está imaginando que você pode encontrar uma situação... Em algum momento a gente pode se deparar com o fenômeno, isso principalmente à noite, quando vai fazer vigília, então você tem que estar preparado. Câmera de celular? Também, está aqui no bolso, né? Olha aí. Então, E eu queria saber por que o Guarujá, seu grupo é de lá, né? Porque você é de lá ou porque lá tem alguma questão específica? Eu nasci em Santos, né, e morava no Guarujá naquela época, e por isso que a gente criou o grupo lá. Só que, com o passar do tempo, depois de 1981, nós verificamos que o Guarujá, e não só o Guarujá, o litoral paulista, ele era um cenário, um palco de avistamentos muito grande. Tendo aí avistamento de 1º grau, 2º, 3º grau, explosão do OVNI de Ubatuba, por exemplo, na Praia das Toninhas, em 57. Então, tinha casos de pouso, por exemplo, lá em São Vicente, em 1995, houve um pouso bem interessante, testemunhado por 2 pescadores, que era o Wilson de Oliveira e o Fernando Bezerra, saiu nos jornais, tudo na época. A gente esteve lá investigando, detectamos também certas anomalias, não só no solo, na vegetação, como também numa tampinha de refrigerante que a gente achou, tinha um certo eletromagnetismo acima do normal, que deveria ter. E no solo, que a gente fez algumas amostragens, detectamos uma superadubação do solo na área onde houve o pouso, né, do objeto voador não identificado. Mas não tem foto? Tenho aqui. Você quer ver a marca do... Não, da nave pousada não. A gente tem do chão, vamos dizer assim, do solo. Do ninho, né, que ficou daquele objeto voador não identificado. Deixa eu só localizar aqui. Interessante, né, Castilho? Porque quanta coisa, né? Renato, você já viu alguma coisa diferente? Eu já vi. Conta rapidamente para nós. Olha, deixa eu ver quando que foi. Eu fazia faculdade de engenharia. Então eu tinha... Isso foi em 89. Em 89, eu vi perto... E foi ali em cima do Jardim Europa. Eu morava num prédio ali atrás do Shopping Guatemi. E na hora de dormir, eu fui fechar a janela. Morava com meu avô. E eram 15 para meia-noite, mais ou menos. Tinha acabado de assistir alguma coisa na
na televisão naquela época, né? E aí, a hora que eu fechei a janela, tinha um objeto redondo. A impressão que estava longe, né? Longe que eu digo, talvez uns 200 metros, mas ele não parecia ser muito grande. Mas ele era um objeto que estava pairado, e várias luzes giravam em volta dele, luzes coloridas. Então, imagina, vermelho, verde e branco, fazendo assim, ó. Esse movimento. De repente, ele fez assim, ó. Tchu, tchu, e tchu. Deu três o clássico que rápidos, a gente vê em filme, coisa assim. zigue-zagues e sumiu. Mas eu vi durante uns 15 segundos. Isso em cima do Shopping Iguatemi. Não estava em cima, o pessoal que está vendo aqui não estava em cima, literalmente. Estava na vertical, né, mas mais distante. Né? Olha, aqui algumas fotos, né, do pouso que teve lá em São Vicente. Era uma marca de 5,5 metros de diâmetro, ficou tudo calcinado, e tinha essas marcas de sapatas, que seria o trem de aterrissagem do objeto voador não identificado. Dá para saber mais ou menos o peso pela pressão? Não sei se a câmera Olha, consegue aproximar depois. Como era uma área de mangue, a gente mediu, daria uns 100 quilos, mas uma nave, geralmente, ela tem muito mais peso do que 100 quilos. Então, o que a gente imagina? Que ela apenas se apoiou, né, nas sapatas ali, mas não chegou a colocar todo o peso. Isso aqui é um desenho que os pescadores fizeram na época do objeto voador. Aqui o barco, né, em proporção, né, o tamanho do objeto, e que ficou em cima do barco, causou parada do funcionamento do motor. Esse aqui é um outro relato, 15 minutos antes, praticamente, 20 minutos antes, que aconteceu no bairro Japuí, em São Vicente. Márcio dos Santos, ele viu um ser e a nave. Inclusive, se a gente pegar as duas naves, a gente vai ver que elas coincidem, são testemunhas diferentes. E assim, nesse caso, houve interferência na saúde dos pescadores. Eles tiveram náusea, diarreia, né? Eles ficaram afetados e para o resto da vida. Tanto é que depois eles conseguiram se aposentar, aquela coisa toda. E assim, pousos como esse ocorrem aos milhares. Esse aqui é um outro que aconteceu em Guaratinguetá, em dezembro de 96, dentro de uma instalação militar, né, que é a EEPK, né, Escola de Especialidade de Aeronáutica de Guaratinguetá. E assim, vez ou outra, esses objetos estão pousando e causando certas interferências. Agora, quem que analisa isso? Geralmente a gente leva esse material para laboratórios, a USP, por exemplo, ou algum outro, a UFLA, né? Que a gente já levou alguns tipos de evidências. São periciados, então. São periciados, porque a gente precisa saber se ali houve algo realmente inusitado, diferente, né, para explicar essas alterações. Eu tenho alguns kits que eu levo, geralmente quando tem um pouso, um kit de pH, que a gente faz a análise na hora. Eu pego a amostra da marca, de dentro da marca, e de fora, numa certa distância, e aí a gente faz a análise na hora para ver se houve alteração no pH. Geralmente fica mais alcalino no local onde tem os pousos. E, Edson, qual foi o caso mais importante que você já investigou? Olha, os casos que têm uma evidência física, eles são mais palpitantes, assim. Então, o caso da explosão do OVNI de Ubatuba, né, que você tem os fragmentos, aquela coisa toda, esses são interessantes. Mas tem casos em que houve o envolvimento da Força Aérea Brasileira, da Marinha, do Exército, que também causam tem uma certa importância dentro da casuística ufológica brasileira, tipo a Operação Prato, o caso Varginha, o caso Cláudio, recente que a gente está investigando, porque ele consta certos depoimentos, e não só depoimentos, mas documentos que comprovam que algo diferente aconteceu e os militares gastaram tempo e dinheiro para investigar aquele negócio. No caso de Ubatuba, por exemplo, que eu reporto como um dos mais importantes na atualidade, ele tem fragmentos de um objeto não terrestre, vamos dizer assim, porque a composição isotópica dele é diferenciada. Então, o que é o caso de Ubatuba? Falando rapidamente, 57 cai na Praia das Toninhas, um objeto explode, são coletados fragmentos. O Ibrahim Suede, que é um jornalista, ele
na coluna do jornal o Globo, ele traz lá toda a matéria. Depois, Dr. Olavo Fontes se interessa pelo fato, manda analisar e descobre que é magnésio 99,9% de pureza. Aí, com o passar do tempo, vários outros tipos de análises foram feitas. Os americanos vieram para cá, pegaram um pedaço maior desse objeto que explodiu. Inclusive, a gente tem nesse jornal aqui, ó, Jornal Maranduba, uma matéria do seu Virgílio Lopes, que é um dos pescadores da época, que disse que viu toda essa operação da Marinha Brasileira. Aqui está o seu Virgílio, aqui em cima, e ele viu toda essa operação da Marinha juntamente com uma outra embarcação americana. E aí a gente tem o quê? Laudos da NASA, de análise desse material que foi coletado. Esse aqui é um laudo de 1981, que foi endereçado ao professor Peter Sturrock, da Universidade de Stanford. Né? Então, fala aqui, ó, Brasil Magnésio Sample, uma amostra do magnésio brasileiro, né, que é desse caso. Mas isso é um laudo oficial da NASA? Um laudo oficial da NASA, assinado. Tem como entrar na NASA no site? Não vai achar, porque esse aqui eu consegui com o próprio Peter Sturrock, e a NASA, ela não reconhece o fenômeno, só que ela investiga, e a NASA é mentirosa, a gente sabe, né? Já há muitas décadas que eles acobertam esse tipo de assunto. E esse outro, só terminando aqui, esse aqui é um outro laudo também que eu encomendei da USP, da Universidade de São Paulo, onde confirma essa natureza do magnésio, né? Isso não tem na Terra, esse magnésio 99%? Não tem, porque o isótopo dele é 30% diferente de qualquer outro tipo de magnésio. Aqui são as quatro peças. Aqui, né? Essa aqui são 4 peças que a gente recebeu de um filho de um militar do Exército, né, que foram analisadas. Foi feita uma análise quantitativa e qualitativa. Então, assim, o caso de Ubatuba hoje, ele é um caso que você tem esses fragmentos não humanos, né? A gente não pode falar que é extraterrestre, intraterrestre, interdimensional, de outra dimensão, porque a gente não sabe a origem. Mas que não é da Terra, isso a gente tem plena convicção. Porque, mas assim, a Terra não é muito grande para a gente afirmar isso? Será que tudo foi explorado para a gente afirmar que esse material não é daqui? Não sei, eu tô indo para um... Olha, como você não tem um outro tipo de magnésio parecido com aquele na Terra, então não é terrestre, é de fora da Terra. Aí a gente poderia pensar, então é um meteorito que caiu aqui na Terra. Poderia ser? Também não é, porque eu levei para especialistas de meteorítica. O Paulo Anselmo Mattioli, por exemplo, ele me fez um laudo falando, isso aí não é meteorito, não tem uma configuração estrutural de meteorito, a composição não é de meteorito, e aí eu vou falar de composição. Isso tem 99,9 de magnésio, com um isótopo diferente, e o 0,1, 0,7 ou qualquer coisa lá, ele é óxido de magnésio. E assim, meteoritos que já caíram na Terra, que tem na composição magnésio, tem no máximo 26%. Isso é 99%. Então, ele falou, magnésio não é algo manufaturado. Uma dúvida. Esse caso de Ubatuba, você falou de OSNI, pode ser objeto subaquático não identificado também, é isso? Poderia, mas... Ele tanto mergulha quanto ele voa? Exato. E isso, no Congresso Nacional Norte-Americano, o comandante Galladay, recentemente, ele veio fazer uma denúncia e disse que o governo norte-americano sabe disso daí, tem equipamento que, inclusive, grava o som desses objetos quando eles estão no fundo do oceano. E que eles entendem, isso conjecturalmente falando, uma conjectura, que poderia existir bases submarinas, já que a incidência de objetos entrando e saindo dentro do mar é muito grande. E 3/4 do nosso planeta é água. Né? Isso aqui são 2 fragmentos do caso de Ubatuba, de 57, se você quiser. Tem radiação, melhor não. Nunca se sabe, né? Não tem radiação, mas tem pessoas Olha, parece uma pedrinha dessas de... Não sei se a câmera pode... Cadê o contador Geiger do Castilho aqui? Vamos ver. Você lembra, nós tivemos um problema no dia da gravação com esse... Você rompeu tudo. Bom... Pessoal que não sabe aqui, a gente está fazendo a segunda gravação com o Edson, porque a primeira... Tivemos aí problemas... Técnicos inexplicáveis. Perdemos tudo. Então, perdeu tudo, perdeu as imagens. Não vamos arriscar hoje, né?
Mas está aqui, olha, para quem quer ver, é esse material. Esse né? material Isso tem valor de Ubatuba. econômico? Então, eu estou tentando, eu tenho 4 pedaços, estou pode estar tentando rico, às vender, vezes, né, eu estou tá tentando milionário, vender não um sabe. pedaço para viabilizar um museu ufológico aqui em São Paulo. Museu legal, hein? Porque Legal. a gente tem amostras de nave, a gente tem documentação oficial, a gente tem pelo de Boa chupacabras, a gente tem amostras de vários locais. Então é um material muito rico da ufologia brasileira, nacional, e também tem algumas amostras internacionais da Argentina, da Rússia, que no museu a gente Boa ideia, alcançaria um número maior de pessoas, né? Só que se interessar aqui, faz um comentário lá, a gente põe em contato com o Edson, quem sabe viabiliza, Sim, porque é uma sim. ideia muito Isso. interessante. Claro. Qual que é a ideia? Eu tenho a minha casa, eu estou pensando em fazer uma reforma na parte de baixo, transformar em museu, mas o que eu preciso de grana para fazer isso, por isso que eu estou tentando vender pelo menos um interessante. pedaço para viabilizar o museu. Ô, Castilho, só para aproveitar o tema do subaquático, que saiu semana passada, estamos aqui, hoje é dia, ó, pessoal que está gravando, hoje aqui é dia 16 de março de 2026. Na semana passada saiu uma notícia científica dizendo que encontraram, eu não lembro qual oceano, mas um mapeamento, foram várias formas completamente idênticas no seu diâmetro, perfeitas no fundo do mar. Exemplo desses pousos, né, das marcas de pouso, isso agora no fundo do mar. Então são coisas que começam a chamar a nossa atenção efetivamente, por isso que eu fiz a pergunta do subaquático do Ozzy, até porque tem uma tese que diz que Ilhabela, né, tem um movimento muito forte. Isso, também. Ilhabela e Peruíbe. Ilhabela no litoral norte de São Paulo e Peruíbe no litoral sul. São 2 hotspots e já foi visto objeto entrando e saindo no mar nessas localidades. Tanto Ilhabela, na parte norte da ilha, ali, que é Castelhanos, ali tem bastante caso, e em Peruíbe, próximo à ilha de Queimada Grande, né, que é onde tem uma cobra lá, que é a Botropis insulares, que é a jararaca ilhoa, né, que tem um veneno 10 vezes maior do que qualquer jararaca que tem por aí. Eu tenho um amigo meu que faz expedições, ele fez inclusive a travessia da África para o Brasil, foi para a Antártida, e eu perguntei para ele. Ele vai vir aqui, convidar, e já convidamos até. E ele falou que numa dessas travessias, sozinho no meio do mar, ele faz com hobbycat, e barco de 16 pés. E ele falou que estava quietinho um dia, de repente saíram 2 colunas de água. Assim, gigantes até o céu, assim, calma. E ele e o companheiro dele, os dois navegadores, viram 2 colunas, 2 jatos de água no meio do nada. Enfim, só para registrar aqui. Mas você ia perguntar uma coisa de interromper, Castilho. Não, na verdade, a ideia, eu queria entender, a ufologia, vocês ufólogos, né, vocês estão investigando, procurando evidências, tem um cunho de tentar provar a existência de OVNIs, de seres, né, extraterrestres, ou tem outra natureza? É curiosidade, é para tentar provar, porque você, por exemplo, trouxe aqui uma série de documentos, né? A gente fala e tem que tentar provar. Você, por exemplo, você contou aqui, talvez quem está nos vendo aqui, sempre tem alguém que viu, que conhece, que, viu uma bola de fogo, então o que nós temos são relatos, né? Por exemplo, você viu, você está afirmando que viu, né? Então eu tenho que acreditar em você, que você viu. E você, a mesma coisa, você trouxe aqui uma série de documentos. Mas não que são só relatos, né? Você tem então, mas eu queria entender evidência física, qual é alterações. a finalidade disso. Porque se eles existem, e eu particularmente, Renato, acredito que existam seres. Eu acho que seria muita pretensão nossa, como seres antropocêntricos aqui do universo, imaginar que a grandiosidade que é o universo e a grandiosidade de Deus, está até na Bíblia, de que só tem vida aqui, nesse planetinha pequenininho, redondinho, dentro de uma... Deve ter, sim, vida em muito mais dimensões, né? Mas a gente precisa saber a nossa até onde vai a nossa essa curiosidade humana, porque uma coisa, a ciência, Renato, eu entendo que ela tem que investigar tudo, né? Desde que tenha uma finalidade. Mas, ora, o que é a ufologia? Tá, descobrimos que tem. E o que muda? O que vai compreender? Porque eles estão invadindo um espaço que não é deles aqui. Eles devem ter o sítio deles lá. E nós, da mesma forma. Por que a gente tem que invadir outras? Tem a ciência no meio disso. Mas tem a fé também. Tem outras questões. Você falou da Bíblia, né, Castilho? Então, sim. A Bíblia não diz que a gente está sozinho. Então, é isso que eu estou dizendo, eu Renato. não descarto a possibilidade. Não eu só a acredito Bíblia, que né? tenha, mas
Por que a gente tem que saber? O nosso limite não está delimitado? Aí vai para o Edson. A gente não tem uma delimitação psíquica, física e mesmo da ciência. Porque a ciência, quando estuda, né, tem na Ásia, as universidades que estudam astrofísica e tudo, tem uma razão de ser, que é para imaginar se algum meteorito, as questões aí que influenciam, que importam para nós. Mas o que importa para nós saber se tem dessas vidas que vêm? Qual é o fim disso? Então, eu quero voltar um pouquinho, né, que você falou de relatos, né, mas não é só relatos. Eu queria colocar e salientar aqui que quando ocorre uma detecção em radar, significa que aquele objeto é sólido, físico, e você não está detectando ali uma alucinação coletiva, né, uma ilusão de ótica, nada disso. É algo realmente... Aqui, por exemplo, uma tela de um escopo de um radar que mostra vários objetos voando informação. Isso é uma pergunta que eu tenho, porque às vezes o radar não pega. Né? Ó, tem situações em que você está em voo e você chama o controle de tráfego aéreo, diz que está sendo acompanhado e não aparece nada no radar, mas às vezes aparece. E isso tem intensificado. A gente tem o caso de maio de 86, né, daqueles 21 objetos, a Noite Oficial dos OVNIs, e a gente percebe, isso aqui é um documento liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação, falando do caso da Noite Oficial dos OVNIs, ou seja, houve um interesse por parte do Departamento de Defesa norte-americano. Então, eles sempre estão interessados. Agora, você vai gastar dinheiro, tempo, se isso não fosse uma realidade? Então, onde que eu quero chegar? O fenômeno ufológico, ele é real, isso não se discute mais. O que se discute é da onde que vem e por que está vindo, qual que é o objetivo desse fenômeno aqui. E quando a gente mistura, por exemplo, religião, não dá para a gente ver o fenômeno OVNI totalmente desassociado das religiões. E aí, quando eu falo religiões, é de todos esses outros países, né, de outras civilizações, porque a gente tem não só a Bíblia, livros apócrifos, Ramayana, Kandisur tibetano, que trazem dentro do seu contexto uma sinalização de que no passado os deuses, né, as divindades poderiam ser os tripulantes desses OVNIs que hoje nós estudamos. Né? Então, o estudo da ufologia, hoje, ele está bem mais avançado no seio militar, né, e dos governos. Por quê? Porque existe o acobertamento, existe uma ganância tecnológica, que eles querem deter essa tecnologia dos objetos para usar com fins bélicos, para criar outros tipos de tecnologias. Eles quem? Os militares, o pessoal da inteligência. Quais os países que têm mais interesse em acobertar? Os que estão mais evoluídos nessa questão são os Estados Unidos, China e Rússia. Né? A Rússia, eu acredito que está até mais avançada do que os Estados Unidos. Rússia, né? Inclusive, mas os Estados Unidos vão divulgar agora, né? Tá isso, quente, então, né, o Trump, ele foi pego de surpresa aí, algum tempo atrás, que o Obama, que é do outro partido, né, do partido da Kamala Harris, né, veio publicamente e falou assim, olha, os OVNIs são reais, extraterrestre é real. E aí, quando ele falou isso, aquilo causou um burburinho na imprensa, e o Trump já falou assim, olha, ele não devia ter falado isso, ele está revelando coisa que é de segurança nacional, mas para não complicar para o lado dele, eu vou pedir a liberação. Aí ele pediu para os órgãos de inteligência, para o Pentágono, né, FBI, não sei o que e tal, para que fizesse, então, essa liberação. Aí começou todo um trabalho agora de separação, acho que do que é uma triagem do que pode liberar, o que não pode, né? Porque eu acredito que coisas assim mais bombásticas talvez não sejam liberadas. Mas como ele já prometeu, ele vai acabar liberando isso. Isso vai ser bom, porque aqui no Brasil, eu tenho alguns contatos com o pessoal da inteligência e militares, eles falaram que estão esperando ver o que vai ser liberado nos Estados Unidos para que aconteça um avanço nas liberações aqui no Brasil. Porque o que a gente tem liberado hoje são relatórios rasos, que estão lá no Arquivo Nacional, que é o COREG, lá em Brasília. Inclusive, a última liberação foram 24 relatórios, né, de 2024, e a maioria são de pilotos, né, que tiveram esses contatos no espaço. Qual foi o caso brasileiro, na sua opinião, mais relevante? Olha, um dos mais relevantes foi a Operação Prato,
Mas o mais conhecido internacionalmente é o caso Varginha. E, inclusive, o caso opinião, Varginha, ele voltou à baila agora. Aconteceu mesmo? De Varginha? É. Totalmente real. Só que assim, ele pode ter algumas contaminações ao longo do tempo, né? Fez 30 anos agora em janeiro de 2026 do caso, então com o tempo passando, tem alguma sujeira, ruído, né, que isso daí não tem como você tentar separar. A não ser que a gente tivesse acesso à documentação gerada na época, e isso não é permitido. Eu escrevi esse livro, é uma reedição do caso Varginha, quer dar uma olhada? Mostra ali na câmera ali, ó. Nessa aqui? Pode ser isso aí, pronto. Texto de Varginha montando quebra-cabeça. Aqui a gente traz, né, o volume 1, estou escrevendo agora o volume 2. Então ele é todo embasado, com documentos, com 250 fotos, algumas de época. Se o pessoal tiver interesse, então, pode depois fazer uma conversa só sobre o caso Varginha, né? Isso, sobre o caso Varginha, mas deixa eu só dar um toque do caso Varginha. O que a gente teve de novidade agora recentemente foi o depoimento do Dr. Ítalo, que é do Hospital Regional, que ele teve uma interação direta com esse ser naquela época e falou isso publicamente, até numa audiência lá nos Estados Unidos, né, em Washington. Ele participou de uma reunião lá e falou isso publicamente. E, além disso, recentemente eu estive em Campinas entrevistando uma testemunha que esteve dentro de uma câmara fria lá na Unicamp, juntamente com o Badam Palhares, com outros médicos, uma bióloga, né, uma mulher também lá médica, um médico oncologista, além de um cara da manutenção lá da Unicamp e mais outras pessoas. E aí ele viu essa criatura, deu depoimento para a gente, né, dando detalhes da criatura, assim, confirmando que essa criatura morta, pelo menos, ela passou pela Unicamp e foi feita a necrópsia ali pelo Badam Palhares e sua equipe. Né, tinha até na ocasião, né, ele cita alguns militares ali fazendo a guarda enquanto ele fazia os trabalhos lá na Câmara Fria. Fica um gostinho para o próximo episódio, mas você falou do prato. O prato nós não tivemos seres, né, criaturas. Sim, tivemos seres. Operação Prato, ela envolve tanto objetos luminosos que jogavam focos de luz nas pessoas e causavam certas queimaduras, né? Tirando ali porções de sangue, e houve casos de avistamento de seres também, que portavam uma espécie de armas, e essas armas eram meio que paralisantes. Por exemplo, na Ilha do Mosqueiro, eles apontaram uma dessas armas para um cão que latia muito, e o cão parou de latir, que era uma cadelinha chamada Vitória, né? O que eu tô tudo, né? Ele lembra tudo de cabeça. O que eu tô procurando, os detalhes que ele tem o que eu tô procurando aqui é justamente. Mas depois você acha, não, mas é interessante que eu queria mostrar para vocês da Operação Prato. Existem documentos. A Globo fez uma série. Sim, fez da Operação Prato. É muito legal. Aqui, ó, achei. Então, eram objetos luminosos, como esses, né, que apareciam. Aqui é o capitão Urengê Holanda, que foi o que investigou um dos desenhos dos seres, que entrou dentro da casa dele. A gente tem um envolvimento de americanos, né, que falaram já sobre isso, o Hal Puthoff, o Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace. Aqui mais um desenho de 77 do Maranhão, né, da Operação Prato desses seres, que lembra muito o Gray, né? Se a gente pegar aí o ser e o Gray, ele lembra. O que é Gray? É a tipologia mais comum nos casos ufológicos. Ela corresponde a 80% dos casos mundiais. Grande, na Operação Prato a gente teve pousos também de Eles têm cabeça, tronco e pernas, né? Braços. Tem uma composição muito próxima da nossa, né? Tem. Guardadas as proporções de... Mas tem olho, eles têm olho, tem... Então, imaginando... Eles são do bem ou do mal? Assim, a grande maioria, tudo indica que estão fazendo experiências com seres humanos, e essas experiências geralmente são dolorosas, traumáticas, então a gente diria que os seres humanos estariam sendo utilizados como cobaias humanas. Isso aqui, por exemplo, é da Operação Prato, é a dona Aurora Fernandes, que com esses hematomas, né, que foram gerados naquela época, em 77. Né? Então tem várias testemunhas ali que sofreram esse tipo de
de atuação negativa desses seres, embora a gente tenha um pequeno percentual na casuística ufológica que diz respeito a pessoas que foram curadas. Mas é um percentual pequeno. Pessoas que foram curadas da vista, de problemas cardíacos, de câncer, de um monte de coisa curiosa. O Brasil é um país relevante nessa questão de... Ele está em segundo lugar no ranking mundial, perdendo apenas pelos Estados Unidos, né? E por conta da nossa grande extensão territorial. Você né? citou aqui um caso brasileiro, né? E um caso fora do Brasil que tenha relevo. Que tenha relevância? Então, tem o caso Roswell, que foi aquele queda, né, de um objeto com coleta de seres também vivos e mortos, isso em 47. Mas casos mais recentes, eu citaria, por exemplo, o caso que ocorreu na escola Ariel, na África, que envolveu mais de 300 crianças como testemunhas, professores e pessoas comuns ali da cidade, lá na África, isso em 94. E esse caso ele ficou conhecido, né, mundialmente também. E assim, hoje a gente tem, por exemplo, essas crianças já crescidas e que se reúnem periodicamente para relembrar o caso, né, e elas repetem o mesmo avistamento que elas tiveram até os dias atuais, ou seja, nunca entraram em contradição na questão desse avistamento. E lá foi o quê? Pouso de objeto, avistamento de seres, e as crianças ficaram afetadas para o resto da vida. Algumas delas seguiram as suas vidas voltadas mais para questões humanitárias, ecológicas, entendeu? Porque esses seres, eles, segundo as crianças, vieram trazer uma mensagem subliminar ali de que o ser humano deveria parar de destruir o planeta, né? Então elas ficaram motivadas ou influenciadas para agir depois na sua vida adulta dentro dessas questões humanitárias e ecológicas. Algum caso de conversa de troca de mensagens com que você tenha conhecimento? Assim, geralmente, humanos com seres? Sim, geralmente quando você tem a abdução, né, que as pessoas são levadas a bordo das naves, geralmente pode acontecer alguma conversa ali ou não. E as conversas, na sua grande maioria, são telepáticas. 80% telepática, 15% são verbais, na linguagem fluente daquela pessoa. Por exemplo, se for inglês, é um inglês bem correto, se for francês, um francês correto, e 5% são sons ininteligíveis, né? Como se fossem grunhidos, coisas que não dá para entender muito bem, mas é um percentual pequeno. Dia D, filme Dia D do Spielberg está chegando aí. E o trailer mostra uma apresentadora do tempo, ela começa a falar e de repente ela começa a fazer grunhidos. Que algumas pessoas, aparentemente, ali pelo trailer, entendem. O que é isso? Você tem informações sobre isso? Então, o Spielberg sempre esteve envolvido nessa temática OVNI. E ele sempre foi assessorado por pessoas do governo. Por exemplo, no filme Contatos Imediatos Terceiro Grau, ele foi... Oi? Ele não teve assessoria de ufólogos? Nesse agora eu acredito que sim. Mas no Contatos Imediato, quem assessorou ele foi um astrônomo, que é o Joseph Allen Hynek, Dr. Hynek, que participou do projeto Blue Book, projeto Livro Azul, que funcionou de 52 a 69. Duas séries, já disse. Né? Então, o Contatos Imediato, ele teve essa assessoria do governo, né? De um cara que participou de um projeto de OVNI do governo. Esse que é o dia D, que seria Disclosure Day, dia da revelação, dia do desacobertamento. No Brasil vai chamar dia D só. Ele provavelmente traz uma ideia dessa revelação, que é justamente o contexto que a gente está vivendo. Desde 2023, que as denúncias estão a todo vapor no Congresso norte-americano, né? David Grush, né, dando aquela denúncia de que o governo esconde, né, os OVNIs, que existem naves e pedaços de naves não humanas, corpos não humanos, né, que eles não falam extraterrestre, eles não dão a origem, mas falam que é não humano. Né? Porque a origem pode ser qualquer coisa. Pode ser extraterrestre, pode ser intraterrestre, pode ser outras dimensões, né? Seres
ultraterrestre, né, que é interdimensional, que essa hipótese ultraterrestre é a mais bem aceita no meio científico atualmente. Então, físicos como Jacques Vallée, o próprio Gary Nolan, que é um microbiologista lá de Stanford, eles acreditam, o Hal Puthoff, eles acreditam na teoria ultraterrestre, que explica mais do que a extraterrestre, né? Edson, só para, acho que é a minha pergunta, né, em relação, qual o objetivo da ufologia? Seria curiosidade preventiva de saber, bom, existe, o que eles, né, Renato, quando a gente fala assim, mas eles são bons ou ruins, ou são nocivos ou perigosos, é para saber isso, ou é para saber se existe e se eles existem e existem pela ufologia, para quê? Então, o que objetivamente você Então, a ufologia ela existe há anos para a investigação desse fenômeno que não é totalmente compreendido ainda pela ciência oficial, e também a bandeira dos ufólogos é a bandeira para lutar contra o encobrimento de tudo isso, contra o acobertamento dessas informações, porque a gente quer trazer a verdade para a população. Ok, mas vamos imaginar que então se descobre, tenha uma notícia objetiva, acabou a ufologia? Então, aí a ufologia ela vai passar por uma mutação. Por exemplo, o ufólogo, eu acredito que o termo ufólogo ele vai ser substituído pelo termo exopolítico. Está se falando muito de exopolítica atualmente, que seria a construção de normativos para que quando esses seres estiverem aqui no meio de nós, eles sejam mais ordeiros, né? Haja uma atuação planejada. Mas em que campo da ciência então, eles vão entrar, então? O ufólogo, ele entraria como exopolítico. Exopolítico para criar esses normativos então, quando os seres estiverem aqui. Quem vai organizar isso? Qual governo? Uma vez que eles não têm... Vários governos já estão seria a ONU? com Qual seria a composição exopolítico, então? Então, existem vários organismos civis já se articulando e políticos da exopolítica. Inclusive aqui em Santo André foi feita uma iniciativa dessa, se criou uma instituição oficial, né, tem os advogados lá, acabaram criando ali na OAB de Santo André, interessante. Vai ter uma área nova do direito, Renato. Vai ter uma... por enquanto não tem nada normatizado, mas vai ter que ter uma área nova de exopolítica dentro do direito. E isso daí vai ser importante porque assim, o ufólogo vai ficar no passado. Por isso que tem que fazer o museu para contar a história. Porque daí para frente, o ufólogo, juntamente com o governo, com militares, terão que se unir para criar essas comissões de interação com esses seres, que vão estar no meio da gente de forma mais aberta. Vai vir por aí. Já avisaram que nós temos só 10 minutinhos aqui. Então, eu tenho mais duas perguntas, três perguntas para ti. Posso fazer, Castilho? Claro, vamos lá. Caso Cláudio, né? Eu gosto de assistir essas matérias. Me chamou a atenção o caso Cláudio. Se você puder fazer um resuminho muito rápido. E depois, queria saber queria saber se você pode contar no final aqui alguma coisa que as pessoas ainda não saibam. Mas vamos lá, caso Cláudio. Caso Cláudio foi uma perseguição a seres luminosos na cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Isso em novembro de 2008, começou ali, foi até janeiro de 2009. E não tem só isso, né? Teve a polícia militar de Cláudio, tem documentos Minas Gerais, né, que mostram, esse aqui é um dos documentos, quer ver? Aqui é a Polícia Militar, se quiser dar uma olhada, é um relatório oficial que eu consegui em 2015 e que conta detalhes bizarros dessa perseguição, que os policiais militares sofreram alguns ataques na sua saúde também, e há um indício dentro desse relatório que eles falam de um missing time, um tempo perdido, em que a gente desconfia que possa ter existido com os policiais uma abdução, ou seja, foram levados a bordo desse objeto e tiveram interações. Na verdade, foram dezenas de diligências empreendidas pelos militares da polícia lá de Cláudio, e eles não só
filmaram os seres, mas também filmaram as naves, tiraram foto. Algumas fotos já foram liberadas, uma parte da documentação oficial também. Agora, recentemente, a gente conseguiu 3 relatórios manuscritos, 2 de policiais e 1 de um civil. Né? A gente sabe que tem muito mais material sobre isso. Naquela época, as naves pousaram também em Cláudio, deixando marcas. Né? Então, a gente tem algumas fotos, algumas coisas a respeito disso. É um caso que está em andamento e que certamente superará o caso Varginha. Vai ser um caso de uma importância bem relevante no Brasil. Né? Ele já está começando a ser conhecido. E eu já conversei com 5 desses militares envolvidos nessa questão. Então, o caso Cláudio vai dar muito pano para manga ainda, aqui, por conta das abduções. Um relatório, que ele cita aqui até o tenente-coronel, tem um boletim de ocorrência aqui, ó, bem rapidinho aqui, o BO aqui, olha só. No horário e data super, deslocamos-nos até a destilaria Santa Inês, onde avistamos um objeto de forma arredondada, de tamanho grande, com luzes que trocavam de cores, com movimentos circulares, em um espaço limitado, que subia e descia, e se encontravam na viatura, ou na VP, o sargento Balbino, soldado Balbino, soldado Francisco e este relator. Não foi possível identificar o objeto, e foi por volta das 22 horas, quando, aproximadamente por volta das 23h30, foram vistos 2 objetos, como descrito no relato, para vosso conhecimento. Então, está aqui BO, e tem aqui o relatório, está assinado aqui, mas né, tem aqui o tenente-coronel Eisenhower, que o Edson citou aqui. Guerck austríaco. Enfim, tem, e aqui, acho que a de grande diferença aqui é que nós temos documentos da Polícia Militar. Isso, né? e a gente está indo para lá, para Cláudio, com equipamentos também, e estamos detectando nessas regiões onde apareceram os seres luminosos e também os objetos pousaram, a gente detectou anomalias ali, com equipamentos. Tem uma lá que é interessante, que ela é bem parecida em hertz com o que foi detectado no rancho Skinwalker, que é um rancho norte-americano, onde você tem também algumas interferências ufológicas ali, né? Paranormais também. E lá no rancho Skinwalker foi detectado 68 hertz e em Cláudio 68,4 hertz. É bem próximo. Então, isso é uma coisa curiosa que a gente tem conseguido. A gente descobriu também uma possível queda de um objeto lá em Cláudio. Estivemos no local com detetores de metais para coletar material. Achamos algumas coisas. Agora eu tenho que fazer análise na USP para saber do que se trata. Se é um metamaterial, se é alguma outra coisa explicável. Mas o caso Cláudio, como eu falei, vai dar muito pano para a manga ainda. Uma dica aqui para o pessoal que acompanha o nosso canal aqui. Na hipótese de um encontro, né, visual, etc., acho que é tentar registrar fato, manda para você. Enfim. Sim. Mas na remota hipótese, acontece alguma coisa e a pessoa encontra aí com uma criatura, o que ela deve fazer? Primeiramente, manter distância, né? Que você não sabe o que pode acontecer ali. É se sentir, correr, de repente, à vontade ali. Corre. Foge com mais rápido que puder. O meu filho, quando a gente vai para Cláudio, eu fiz uma vez. O Edson vai atrás e te corre. Lá em Cláudio, às vezes eu vou com meu filho, vai com uma equipe e tal. Uma vez eu perguntando pro meu filho assim: filho, se apareceu seres luminosos lá na hora, falou, pai, pernas para que te quero, tenho uma filha para criar. É isso aí. Entendeu? Ele tem essa visão, eu não, eu já ficaria, entendeu? Para ver ali qual que é. Como já fiquei outras vezes, né, frente a frente ali com um fenômeno, já filmamos, né, que nem eu falei, agora em março a gente conseguiu filmar novamente esse fenômeno, foi bem interessante lá na Ponta Negra, mas eu já tive N você filmou, situações. tem o vídeo hoje? Tem o vídeo. Você tem pode o vídeo. compartilhar ou é segredo? Posso. Então depois ele aqui. manda, a gente coloca na edição aqui, ó. Posso colocar Aí um você trecho coloca na edição. Tá bom? Sem problema. Legal. E tem o objeto vermelho, que era aquelas 2 bolas, e tem um branco. Bem eu interessante. estou curioso com a pergunta do Renato de uma coisa que ninguém ainda sabe, um segredo. Mas só antes, me veio uma outra pergunta. Porque o Edson está muito famoso, ele vai em vários podcasts. O Edson é a figura mais conhecida. Foi difícil trazê-lo aqui no nosso canal. E eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas que te convidam, todos esses apresentadores, né, canais famosos, etc., qual que é a principal curiosidade deles? Saber se o fenômeno é real ou não, mas isso a gente não discute mais. O fenômeno é real.
O que a gente está discutindo agora nessa era é por que eles vêm e da onde vêm. Né? Então são essas duas questões que a gente está tentando buscar resposta. Porque se existe, a gente não tem dúvida. Né? Existe material farto ao longo dessas décadas, né, 78 anos, que comprovam que algo inusitado está acontecendo. E a gente sabe que os governos escondem, como eu falei. De nós, né? É uma possibilidade, né? Embora não existe nada comprovado, né? Mas algumas pessoas que ocupam cargos de destaque, de governo, militares, já vieram falar que estão, sim. Eu tenho em já mente há algum algumas tempo. pessoas que podem ser extraterrestres já, Renato. Se, nosso meio, assim. Se a gente andar no metrô aí, a gente vai achar muito extraterrestre, viu? Tem algumas ideias. Viu, hein? Andando no metrô aqui de São Paulo, a gente acha umas coisas bem estranhas, né? Vamos. Enfim, então, para encerrar, deixa eu sempre o Castilho terminar, mas fazer então esse coro. O Castilho repetiu a minha pergunta. Conta pra gente alguma coisa, né, Castilho? Que ninguém sabe. Um segredo aqui, em primeira mão. Olha, um segredo que ninguém sabe. Pode ser um palpite seu também, um pensamento, né, Castilho? Assim... já não vai mais ser segredo agora. Não vai ser mais segredo, mas assim, atualmente eu estou pesquisando algumas implicações que abduzidos estão tendo em sua saúde. Inclusive com mutação de fator RH, de sangue, algumas... mudanças vamos dizer assim, na saúde, né? A pessoa tem uma predominância a não ficar doente ou dormir menos, ter um fator cognitivo ampliado. Então, isso no futuro, a gente vai ter mais respostas a respeito do porquê que isso está acontecendo. E é uma influência por parte desses seres durante as abduções, porque eles estão implantando algo dentro da biologia humana, isso está gerando certas mutações, e a gente não sabe qual que é a finalidade disso. O que eu desconfio é que possa ser algo que vai beneficiar mais eles do que a gente. Porque algumas dessas pessoas que tiveram melhoras em suas saúdes, depois de algum tempo elas começam a apresentar piora na parte de junta, de coluna, né? Então, onde tem articulação e esse tipo de coisa, parece que existe uma degeneração que provavelmente, com o tempo, a gente vai conseguir provar que é em função desses implantes, que melhora num determinado momento e depois piora. Agora, o que está sendo gerado dentro de nós, como cobaias humanas, isso talvez choque no futuro, né, as nossas próximas gerações aí. E aí talvez a segurança pública, os órgãos militares vão ter que tomar alguma providência, porque é como se a gente fosse as cobaias nas mãos deles. E aí tudo isso explicaria o porquê esse fenômeno é tão sorrateiro e escondido, né? Por isso que eles escondem da população humana qual o seu real objetivo nessas interferências, em abduções e outros tipos de implantes que estão fazendo. Olha aí, então já sabemos de o que nós podemos dizer, caso algum alien esteja nos vendo, nos ouvindo, quer dizer que serão muito bem-vindos aqui se tiverem boas intenções. Do contrário, não só os militares, mas toda a sociedade, todas as pessoas que habitam aqui o nosso planeta vão estar atentos com o radar ligado para combater. Porque a gente... né, já tem forças espaciais aí dos Estados Unidos, que foi criada a Força Espacial, e tem o SAS na Inglaterra, que são equipes especializadas para tentar combater esses seres caso haja uma invasão. Eu acredito que a gente não vai ter poderio bélico para fazer força contra uma possível invasão, caso ela ocorra. E eu penso que, se tivesse que ocorrer, já deveria ter ocorrido há muito mais tempo, quando a gente não tinha um poder bélico tão forte. A gente tem um poder maior que o bélico, talvez, que é a inteligência artificial. Ela... colocando agora a rapidez que nós temos hoje com a IA, que a gente nem tem dimensão, entendo que ela vai ter uma solução para isso também, caso tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje
numa reflexão, né, muito interessante, né, sobre coisas da vida. A IA, eu acho que ela está aí para isso também, para nos ajudar em mecanismos, inclusive de como nos defendemos de possíveis ataques. Eu vou ficar na oração. Claro, eu também prefiro clamar a Deus, entendeu? Porque a inteligência artificial, escuta o que eu vou falar, ela pode ser usada também por esses seres e a gente vai se decepcionar de ter criado esse negócio aí. Tá lá no futuro. Então, escuta o que eu estou falando, anota o dia de hoje, Importante. porque esses seres, eles já interferem na nossa tecnologia, um monte de coisa. Inteligência artificial, para eles interferirem, vai ser um pulinho só. Né? E então ela pode ser usada contra a gente. Por enquanto, ela está sendo positiva, mas vamos ver e aguardar os próximos capítulos. Vamos ser positivos também, né? Então... Muito obrigado. Obrigado. Só para encerrar, já com o prazo estourado, mas numa frase muito simples e rápida: Criador e criatura. Criador, Deus. Criatura, todos os seres do universo, né? Os terrestres, extraterrestres, ultraterrestres, todos eles. Muito bem. Edson Boaventura. Obrigado, Edson. Um abraço e até a próxima, né, Renato? Vamos ver, se quiserem aprimorar aqui os casos, né? Só faz o teu comentário aqui e a gente aprimora. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima. Até. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Tchau, tchau, obrigado. Ó, vida longa e próspera. É isso aí. Aí, ó, Bom, aí, hein? ó. Aí, ó, fazer essa foto aqui.